Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mulherices aqui na Folha News. Hoje nós vamos falar sobre estética, benefícios e tratamentos nesse mundo maravilhoso para as mulheres, né? Está aqui comigo a esteticista Alessandra Ferreira Teles, para a gente abordar um pouquinho sobre esse assunto, tratamentos e um evento que você acabou participando nesses últimos dias, né? Isso. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada pela oportunidade de estar passando um pouquinho do meu trabalho. Alessandra, eu queria que tu começasse um pouquinho falando da tua formação. Bom, eu, na verdade, comecei com estética. Eu tinha uma escola de dança em São Paulo e eu coloquei estética lá dentro da minha escola porque eu tinha muitas alunas. No começo, eu não trabalhava, eu fazendo os procedimentos, então eu tinha 2 esteticistas que faziam e eu comecei a me apaixonar pela estética. Daí, quando eu ia sempre comprar os aparelhos, geralmente eles dão esses cursos para quem compra os aparelhos. Então, ia eu junto com elas. E comecei a interagir, gostar. E aí eu decidi, teve uma época que eu me separei, resolvi ir embora de São Paulo. Falei, bom, agora eu vou fazer o quê? Eu vou estudar estética, que eu já estava apaixonada. Daí eu fiz todos os cursos de beleza, de pele, tudo que tinha em São Paulo, eu fiz. Então, todos os cursos possíveis e imaginários eu fiz. E aí eu decidi ir para fora do Brasil. Fui para Barcelona. Eu sou formada em estética na Europa. Eu fiquei lá, daí fiz todo o protocolo, todo o processo para pegar certificado. Fui para Nova York também, estudei maquiagem, também fiz algumas coisas relacionadas à pele, fiz com cirurgião plástico também de facial por 1 ano, eu tenho um certificado Brasil e Estados Unidos, né, facial. E assim, na estética a gente está sempre estudando, a gente nunca para, né? Porque sempre tem novidade, né? Sempre tem novidade, sempre tem atualização, produtos, aparelhos, então assim, é um universo super grande. E Alessandra, eu queria que tu me desse a tua opinião dessa frase aqui. A beleza começa no momento em que você decide ser você mesma. O que verdade, você pensa assim, disso? eu acredito que todo mundo é belo, né? E você procurar melhorar, isso é uma coisa que você tem que estar bem consigo mesma, né? Uma coisa está relacionada à outra. Se a gente procura sempre estar bem, já foi comprovado que a gente se cuidando, isso só traz benefícios para nós mesmos. Então a gente tem que, na verdade, tudo na vida são processos. Tu tem que, eu fiz um congresso agora e aí foi um congresso com vários médicos e eles falaram muito nessa tecla de a gente se cuidar, né? Porque o processo começa de dentro para fora. Você tem que se alimentar bem, você tem que fazer atividade física, você tem que ter a tua noite de sono. E você tem que aproveitar que nós somos o número 1 em estética. Eu ia te perguntar isso aí. Tu comentou comigo uma vez sobre isso e eu queria que tu comentasse um pouquinho. E aí a gente tem tudo a nosso favor, né? Porque pelo fato de nós sermos o número 1 no mundo, de nós estarmos muito avançados, de ter países que a gente chega e eles falam, nossa, você é brasileira, brasileira é bem-vinda, estética, beleza. Então a gente tem tudo aqui. E tudo muito acessível, né? Porque inclusive na área da estética, quando você vai procurar um tratamento, né, com uma esteticista, sai bem mais em conta do que tu ir com uma médica. E às vezes são os mesmos tratamentos. Sim. Porém, uma médica, ela foi lá, se formou em medicina, teve o gasto, geralmente tem uma clínica, tem funcionários, então tem gastos ali, né? Já uma esteticista, geralmente eu mesmo trabalho sozinha. Então, os gastos são bem menores e os protocolos são bem mais acessíveis. E esses protocolos também podem prevenir
de ter que querer fazer algum procedimento no futuro, Com né? certeza. Eu sempre falo para as minhas clientes, eu comecei a me cuidar tardiamente lá em São Paulo. Eu não me cuidava assim, não tinha esse processo de fazer limpeza de pele, de fazer tratamento, né? Eu comecei a me cuidar, eu tinha 36 anos de idade. E eu tenho clientes hoje em dia que começam a se cuidar com 24, 25, que é onde a gente já começa a perder o colágeno. Uhum. Então é indicado que tu faça, nem que seja uma vez, 2 vezes por ano, para tu tá na minha idade bem melhor, entendeu? Sim. Porque a gente tem isso. Então eu super indico. E a prevenção também é sempre o melhor remédio, né? Com certeza, né? Do que o tardio, né? O tardio daí Hum. tu vai, para tu recuperar, tu É vai mais ter que correr, é difícil. mais difícil, tu tem que correr atrás, né? E Alessandra, qual que é o papel de um esteticista? É isso, é cuidar da pele. A gente não pode prescrever medicamento, Uhum. né? Então a gente prescreve ali tratamentos que não necessitam de receita, mas a gente cuida da pele, porque o dermatologista ele vai lá, ele vai te indicar um remédio. Uhum. Geralmente ele entrega na mão de um esteticista para ele fazer esse processo do tratamento na pele, né? Então nós cuidamos dessa pele, cuidamos dos protocolos para emagrecimento, tanto que nós estamos associadas com médicos também que nos indicam, tipo, uma pessoa vai lá, faz uma cirurgia, e aí tem esse protocolo que ela precisa associar os aparelhos para estar se recuperando muito mais rápido, para não ter uma fibrose, que né, quando faz uma lipo, Sim. faz uma redução de abdômen, geralmente dá fibrose. Então, geralmente nós estamos ali junto com os médicos. Estamos trabalhamos juntos. E nos dias de hoje, Alessandra, quais que são os tratamentos mais procurados? Eu tenho muitos aparelhos, né? Eu gosto muito de trabalhar com os aparelhos e esses aparelhos eles fazem como se fosse uma harmonização, tanto facial quanto corporal. Então, hoje a gente tem aparelhos que estimulam colágeno. Nós temos tecnologias para trabalhar flacidez, que é considerada a melhor tecnologia do mundo para flacidez. Geralmente os aparelhos a gente associa, então, 2, 3, até 4 tecnologias juntas. A gente tem, por isso que a gente consegue uma resposta muito boa. Eu consigo fazer uma harmonização facial sem injetar produto, né? Estimulando o colágeno, então eu consigo aumentar a região de aqui de maxilar, aumentar a boca. Se a Sem pessoa a tem olheira, aplicação do sem Botox. aplicação de botox, sem aplicação de ácido hialurônico. Uhum. Então a gente consegue com os aparelhos, é comprovado. Eu tenho um cliente, para tu ter uma ideia, que fez um procedimento comigo 2 anos atrás, voltou depois de 2 anos mais nova. Olha só. Né? Sendo que o processo cada dia que passa a gente está envelhecendo. Então, quando tu consegue isso, nossa, É a melhor né? É coisa. muito bom. E a importância de manter o cuidado também, né? Não é só ir lá fazer o procedimento com o aparelho que tu faz Sim. e deixar de lado depois, né? O ideal seria assim, ó, eu sempre indico assim para os clientes para vir uma vez por ano. A gente consegue ali estar fazendo uma manutenção. Eu sempre comparo as fotos do ano anterior, então a gente consegue ver a evolução, o que, que aconteceu e unir o que, que precisa mais. Então, claro, a pessoa, ela vai, cada dia que passa, ela tá envelhecendo, só que se ela faz os protocolos e ela consegue ter esse resultado, o ideal é que tu venha uma vez por ano. E tenha um cuidado também em casa, né? Não adianta eu clarear uma pele, trabalhar melasma, né, que é aquela mancha que hoje muitas mulheres têm, trabalhar cicatriz de acne e a pessoa não se cuidar. Então, tomar bastante água, ter uma alimentação equilibrada, usar o protetor solar. Que é muito importante. É o mais importante, inclusive o protetor solar hoje em dia, ele já vem com produtos associados, então ele não é só protetor. A gente vem, eu inclusive já trabalho com protetor no meu espaço, então um protetor que ele tem já ácido hialurônico, protetor que ele já vai tratar a pele que tem acne, protetor que trata melasma, então ele ao mesmo tempo que ele protege, ele clareia.
Então não tem necessidade, assim, antigamente, às vezes as pessoas não tinham muito saco, Sim. né? Ah, eu tenho que passar um creme pro olho, um creme pra não sei o quê, um creme Muita não sei... coisa, né? Daí já pensa, é quando muita ia coisa, eu não várias vou mais passar camadas. nada. Aí o último dizia, ah, não, eu não vou passar o protetor, porque é muita coisa. Hoje, tu só passa o protetor. E aí tá ótimo. Então, tanto os homens quanto as mulheres estão aderindo ao protetor. E às vezes tu compra tanto creme, pra tanta área do rosto, paga caro, né? E às vezes não faz E daí nada. pro protetor tu não quer pagar caro, Não né? quer pagar. Porque tem várias marcas e vários preços, né? Sim. Aí pra um protetor que vale a pena, você não quer pagar. Que Acha tu une caro, né? tudo num protetor. O protetor é fundamental, até porque a camada de ozônio hoje em dia, ela tá muito aberta. Os raios que não penetravam antes aqui, hoje penetram. Os raios, dali um pouco, o pessoal comentou uma vez sobre a tela de um computador e de um celular. Influencia Isso, também? claro, também envelhece. Então, hoje, celular, a gente tá aí 24 horas com o celular na mão. Essa luz do celular também. Então, tudo hoje em dia envelhece. Então, a gente tem que estar protegida. Tem protetores, inclusive, hoje em dia, para luz visível, essa luz azul dos aparelhos. Tudo tem. Só que tu tem que usar, né? Eu falo para um cliente que chega lá e diz, ai, eu não tenho hábito de usar protetor. Se tu não vai usar, nem adianta, eu nem te aconselho a fazer tratamento. Sim. Porque tu tem que usar. É o mínimo, né? É o mínimo. Eu tive 2 casos, assim, que eu sempre falo para os meus clientes, tá? Quando eu iniciei aqui há 5 anos atrás, eu peguei 2 irmãos para fazer tratamento e eu peguei eles como modelo, tá? Daí eu fiz o mesmo tratamento para ambos, eles têm uma diferença muito pouca de idade. E tanto para ele quanto para ela. Daí passou um tempo, eu encontrava ela, às vezes na rua até de sombrinha. E eu dizia, ah, que legal, parabéns, tá se cuidando. Ela dizia, ah, eu me cuido, Ale. E ele eu encontrava de bicicleta, careca, Sem boné. sem boné. E ele me olhava e dizia assim, bah, Ale, vou usar, tá? E não sempre usava. me encontrava e dizia, bah, esqueci, mas eu vou comprar. E um dia, passou acho que uns 2 anos, eu chamei os dois para ver o que tinha acontecido. Ela rejuvenesceu, tá? Depois de 2 anos, ela rejuvenesceu. Ele estabilizou, ele nem envelheceu e nem rejuvenesceu. Porém, ele poderia ter rejuvenescido. E isso foi o quê? A falta do protetor. E o protetor também, até eu vi uma reportagem na internet que mostrava uma foto que me marcou quando eu vi aquela foto. A gente cuida para passar o protetor só no rosto, né? No rosto, os olhos, né? Mas não, às vezes esquece de passar no pescoço, né? Mãos. E eu vi uma imagem, claro, provavelmente daqui a pouco era uma imagem montada, né? Sim, pra chocar Pra mesmo. chocar. A pessoa com o rosto perfeito que usava o protetor e no pescoço ela não passava. Sim. Então era aquela pele envelhecida. Claro. Né? E isso acontece muito, né? Muito. E a pele do pescoço é uma pele que é bem complicada, viu? Porque é uma pele muito fininha. É uma pele que a gente tá sempre lutando ali. Ela eu acho ela mais difícil do que a pele do rosto. De recuperar também. De recuperar. E fora as pessoas que não usam o protetor solar, quais que são os principais erros que cometem no cuidado com a pele? Falta de água, né? Porque assim, ó, nós precisamos de água. Nosso corpo, 80% do nosso corpo é água. Então, no momento que tu não ingere água, tua pele envelhece. Cabelo, né? Então, a gente precisa de água, em primeiro lugar. Até eu falo assim, ó, quem faz botox, preenchimento, esses produtos, eles são à base de água. Tanto que às vezes tem profissionais que falam assim, tu faz academia, tu sua muito, se tu sua muito, vai durar menos. Isso por quê? Porque se a gente tá com botox, tá com preenchimento e tu tem falta de água, o organismo ele entende que ali tem um depósito de água e ele vai tirar da onde tem o depósito. Então, temos que ingerir água, tá? Outra coisa que nós vemos, assim, eu vejo visualmente, assim, é muito na cara uma pessoa que fuma. Ela tem a pele bem mais envelhecida do que uma pessoa que não fuma. Então, assim, tu vê na cara, né?
a má alimentação, né? Comer muita gordura, açúcar. Isso são coisas que já foi comprovado também, que além, o açúcar envelhece muito. Né? Esses dias foi uma cliente lá no meu estabelecimento e ela falou que ela ama sorvete. Eu falei, então tu ama envelhecer. Por quê? Sorvete tem muito açúcar. E O o refrigerante açúcar, tem muito o açúcar. refrigerante é uma bomba, né? Além de ter açúcar, o açúcar, o que ele faz? Ele alimenta a célula do câncer. Entendeu? Então, assim, uma vez eu fui num jantar, que eu sou também voluntária da PECAM. E eu fui num jantar da PECAM, e eu me lembro que o presidente falou assim, na frente de todo mundo, tinham, acho que umas 300, 400 pessoas, e me chocou, apesar que eu não tomo refrigerante desde os 22 anos de idade, tá? Eu não ingiro nada de refrigerante. E ele disse assim, se você toma refrigerante, você está colocando câncer dentro do teu organismo. Se você dá refrigerante para o seu filho, você está dando câncer para o seu filho. Tá todo mundo se olhando. E é verdade. E é verdade, faz muito mal, né? Muito mal. Não só o refrigerante, mas os alimentos hoje em dia são com muito conservante, né? Que não existia antes. Sim. E outra coisa, assim, ó, eu vejo por mim, tá? Eu morei 20 e poucos anos em São Paulo. É uma cidade que eu amo, porém, para passear. Hoje eu não voltaria a morar lá. Sabe? Claro que a gente não pode falar dessa água não beberei, né? Mas hoje, assim, a minha mente não gosta de ir passear e voltar. Mas é muito diferente o alimento lá. As pessoas lá se alimentam muito de fast food porque não tem tempo. Nós aqui estamos numa cidade do interior onde tudo nos beneficia. A gente ainda consegue vir trabalhar, voltar para almoçar em casa, né? Claro, e não só isso, tu consegue os alimentos direto do produtor, sabe? Coisas assim que tu sabe que não tem ali Que é produtos natural. que são, né, que podem prejudicar o organismo. Então, assim, nós temos essa bem aí muito próximo que as pessoas às vezes não dão valor. Né? Uma pessoa que mora num sítio, às vezes eu tenho clientes que vêm do sítio e falam, eu moro no sítio. Eu falo, nossa, que legal, é maravilhoso. Porque a pessoa que nasceu aqui, que passou a vida inteira, ela não tem noção do que é para fora, às vezes. E aí ela não dá o devido valor. Sim. Sabe? Que Além de mais uma cidade como São Paulo, né? Nossa, é punk. Olha, eu tava lá agora essa semana. E eu fui pegar. Eu gosto de andar de metrô lá para quando eu vou fazer as coisas, porque é muito mais rápido. E como eu morei 20 e poucos anos lá, eu conheço São Paulo por debaixo do subsolo ali. Eu conheço Já tudo, sabe se onde virar. vou, já sei me virar. E aí eu peguei um metrô, eram 9 horas da manhã, ou seja, não era o horário do pico. O horário do pico é 7h30, 8 horas. Eram 9 horas da manhã. Eu peguei um metrô ali que é na Consolação, perto da Paulista, onde eu estava. E assim, ó, eu não tenho. Eu tenho até claustrofobia, mas não assim num ambiente muito grande. Porém, eu me senti mal das pessoas. Nós parecíamos assim robôs, caminhando um passinho atrás do outro. Olha e só. pessoas tudo junto. Tipo, eu fiquei imaginando, poxa, chega a acontecer alguma coisa aqui, muita gente morre pisoteada. Porque não tem pra onde Não tem fugir. espaço, não tem pra onde Mas correr. isso é uma coisa que me chocou, sabe? 9 horas da manhã. Então, assim, quem mora em São Paulo geralmente não tem uma vida que nós temos aqui. Que é uma vida tranquila comparada, Uma vida né? maravilhosa. Fora assalto, fora poluição, né? Tu sai de manhã, tu volta de noite. Tu tem uma terceira camada no rosto de poluição, sabe? Então é bem complicado. Tem que ter mais cuidado daí ainda. Tem que ter mais cuidado ainda. E, Alessandra, quais que são os sinais, assim, que a pele da gente dá que precisa procurar um tratamento? Começa já com essas pequenas linhas, né? Manchas na pele, geralmente essas manchas pode ser um problema também de hormônio, pode ser quando a gente, geralmente as mulheres quando elas engravidam, né? Que daí o organismo tá meio que desequilibrado, pegou muito sol.
Então, a gente já vê na cara, Uhum. né? Tem pessoas que têm algumas doenças, como uma rosácea, né? Que quando é aquela bochechinha mais vermelhinha e Sim. tal. Então, tem algumas doenças que também são emocionais. E a questão hormonal também influencia muito nisso, Influencia né? muito. Então, a gente vê no rosto mesmo, Uhum. né? Se a pessoa tá bem cuidada, se não tá. É, é um conjunto de coisas que tu tem que fazer por ti, O né? autocuidado, O né? autocuidado. Então, exige isso da gente. E eu acho que nunca se falou tanto em autocuidado do que como está sendo falado agora, né? Sim, é verdade. Isso é outra coisa, né? Que eu vejo os profissionais falando, médicos, que a gente precisa de nos cuidarmos. E é verdade. Não é. Eu vi uma médica falando que ela disse: eu não gosto de ir para academia, mas eu tenho que ir para Uhum. academia. Então, hoje em dia não é uma questão de gostar, É uma questão de é uma questão de necessidade, né? necessidade. O você fazer uma atividade física, ela vai além do estético. Uhum. Eu acredito que, inclusive, uma atividade física, ela mexe muito mais com a nossa cabeça, da gente se sentir bem, de ter aquela sensação do bem-estar, né? Porque nós ativamos vários É, porque às hormônios vezes ali. você passa no ambiente de trabalho, tá com um dia tenso ali, corrido, tu vai pra academia, tu consegue desligar Com daquilo ali. certeza, e tu descarrega, Uhum. sabe? Então, assim, às vezes tu tá com o teu corpo ali, com aquela energia pesada, tu vai, tu faz 1 hora de academia, 1 hora e pouco, tu descarrega, e é verdade, Sim. né? Então, eu acredito que a academia, ela faz bem pra cabeça, pro organismo em si, né? Porque já mostrou que ela mexe com tudo que é Uhum. no nosso organismo, né? Combate várias doenças e para a beleza. Eu digo até e para a beleza, porque a beleza ali fica em último lugar, né? Tem gente que Uhum. fala, a beleza em primeiro lugar. Não, primeiro lugar é a nossa É a saúde. saúde. Porque se tu não tiver saúde, tu não vai querer estar Tu não belo. faz nada? Não, e tu não É. faz nada. Então, em primeiro lugar, tu tem que pensar na tua saúde. Uhum. A beleza, ela vem depois, Vem em consequência em disso, né? consequência. Mas primeiro é nós estarmos saudáveis, né? E Alessandra, quem nunca fez nada no rosto, nenhum tipo de tratamento, assim, o que que Uhum. tu indicaria para poder começar a se Primeira cuidar? coisa, quando você inicia a fazer qualquer tratamento, nós temos que fazer uma boa limpeza de pele, tá? Por quê? Porque nós ali trabalhamos com aparelhos. Então, o que que os aparelhos fazem? A gente consegue eliminar a nossa primeira camadinha da pele. Eliminando essa camadinha, nós colocamos qualquer produto e Uhum. ele penetra na pele. Se tu não faz essa limpeza de pele, o que que acontece? Tu tem uma camada que ela te protege, tu pode pegar, comprar o creme mais caro do mundo, lá pra Arié, entendeu? Uhum. Que tu vai pagar 3, 4 mil reais e ele não vai fazer absolutamente nada. Por É, e quê? aqui a Porque nós limpeza temos de essa pele, que a camada. limpeza de pele que tu faz em casa é uma coisa, agora fazer uma limpeza de pele com um profissional Sim, é outra é totalmente outra diferente, totalmente né? diferente. Tu pode associar, né? Que Uhum. nem eu falo para as clientes. Tu pode fazer em casa uma esfoliação 1, 2 vezes por semana, que é recomendável, mas tu tem que fazer uma limpeza de pele, nem que seja se tu tem uma pele saudável, tu pode fazer uma limpeza de pele a cada 4, 5 meses, Uhum. 6 meses. Se você é uma pessoa que tem muita oleosidade, se tu tem cravos, se tu é uma pessoa que tu tem um problema na pele, que não seja um problema que tu tenha que procurar uma dermatologista, tu tem que fazer com mais repetições, né? Mais Uma seguido. vez a cada 2 meses, mais seguido. E como é que funciona o processo da limpeza de pele? Limpeza de pele, a gente vai entrar com produto, né, para começar a tirar essa pelezinha morta. Nós fazemos esfoliação, nós entramos com peeling de diamante. Falo nós, eu, né? A Uhum. cada, a cada esteticista, às vezes, tem um tipo de protocolo que ela segue, né? No Sim. caso, eu entro com peeling de diamante, que daí a gente consegue, é um peeling mecânico. Então, a gente usa um aparelhinho que ele vai tirar mais profissional essa pelezinha morta,
né? E aí depois sim, tu entra com uma boa máscara, tu vê o que a pessoa tá necessitando. Se é uma pessoa que tem muita acne, a gente tem que ser controlado, porque dependendo do que tu entrar, tu pode piorar a pele dela. Entendeu? De como tu manipula ali, tu pode piorar, porque tu tá ali estimulando a glândula sebácea dela. Então, a gente tem que, cada uma pessoa é uma receita. Tu não pode pegar e dizer assim, todo mundo igual. Não. Tu vai olhar e tu vai ver o que a pessoa precisa. Tanto de produto quanto de aparelhos, né? E qual que é a relação da acne com a oleosidade da pele? As duas andam muito juntas, né? A pessoa que tem oleosidade, geralmente ela tem acne. A pessoa que tem acne, geralmente tem a pele oleosa. Tem alguns casos que a pessoa, às vezes, tem a pele seca e tem acne. Então, é uma glândula que tá, essa glândula sebácea, ela tá muito ativa, né? Só que cada caso é um caso. Tem casos que a gente, se é uma acne de grau 4, 5, que a gente só pode fazer uma limpeza, mas a gente recomenda que vá num dermato, que daí tem que entrar com remédio, né? Tu não pode pegar uma pessoa que tem uma acne de grau 4, 5, manipular ali, que tu pode ainda ver um caso sério ali. Sim. Né, que pode estourar mais ainda, prejudicar mais ainda a pessoa. Então, a gente também tem essa responsabilidade, né? Tem pessoas que chegam lá no meu espaço, eu geralmente faço uma ficha de anamnese, no qual eu pergunto, faço algum questionário para ver como que a pessoa, o que ela faz, o que ela toma e tal, para mim ver o que eu posso estar entrando com ela. Porque até algum medicamento que a gente toma pode influenciar nisso também, né? Pode, eu fiz um congresso, eu fiz com uma médica, e nós estávamos falando de laser. E é uma pessoa que ela é perita em laser, tá? E ela disse que ela, inclusive, dá aula em faculdade e tal. E que aconteceu uma intercorrência com o laser, que é um laser que eu trabalho há anos. É um laser de baixa intensidade, mas que a pessoa usou um produto, não falou para a médica que usou há 2 meses atrás, antes dela fazer o protocolo. E não falou para a médica. E a médica colocou esse laser de baixa intensidade nela. No outro dia já começou a sair bolhas no rosto da pessoa. Tipo queimadura. Queimadura. Entendeu? E a médica disse que nunca tinha acontecido isso, né? Disse que ela encaminhou ali para os colegas para saber o que poderia ter acontecido. Porque quando ela fez essa ficha de anamnese, ela perguntou: você tomou alguma coisa e tal? A pessoa: não tomo, não faço. Porém, a pessoa tinha tomado há 2 meses atrás, entendeu? E quando a gente faz um protocolo assim, por isso que eu te falo, às vezes um laser de baixa intensidade, que às vezes a gente fala não é nada, ele tem alguma interferência. Então, se eu faço essa ficha de anamnese, que nem esses dias uma cliente minha foi lá porque ela queria fazer uma sobrancelha micropigmentada. Eu já tinha marcado tudo, o horário, estava tudo certinho. Fiz o questionário com ela, e ela me disse que ela estava tomando um remédio para controlar a acne, para melhorar a pele. Daí eu olhei para ela e disse: a gente não pode estar fazendo, né? Tu tem que esperar, tu tem que parar. Depois que tu parar, tu tem que esperar ali uns 3 meses para esse produto sair do teu organismo, para a gente estar conseguindo pegar e fazer. Porque pode ter uma intercorrência. E essa intercorrência pode ser um dano muito grande para a pessoa. E se eu não tenho essa responsabilidade, e aí? E a questão do espironolactona, que muitos dermatologistas indicam para oleosidade na pele? Então, são remédios que nem essa minha cliente estava tomando Roacutan, tá? São remédios que tu tem que fazer exame, que tu tem que ver esse teu organismo, porque são remédios muito fortes. Então, são remédios que eu sempre pergunto, quando eu vou fazer, inclusive, a limpeza de pele, uma das minhas perguntas é: tu tá tomando algum remédio? Quando ela me fala que tá tomando algum remédio para controlar a acne, eu já sei que algumas coisas eu não posso fazer, porque essa pele ali tá muito sensível. Não posso fazer um laser que possa ocasionar ali um dano muito maior.
Então a gente tem que ter cuidado. Porque ele é uma medicação forte, né? Eu já tomei espironolactona muito tempo atrás, e é uma coisa que tu nota o resultado muito rápido, né? Sim, só que também esses remédios, eles causam dano, né? Eu não sei se tu tem que fazer um questionário ali, que tu tem que assinar, que tu não pode engravidar durante 6 meses e tal. O Ralcutan é um remédio que muitos profissionais indicam e tu tem que fazer esse questionário, né? Tu não pode engravidar, por quê? Porque o teu bebê pode nascer com dano. Então, tu imagina o que não faz com o internamente organismo. no nosso organismo. É. Então, é bem complicado. Tanto que quando o médico me deu esse remédio, ele perguntou se eu estava grávida, porque quem é gestante não pode fazer o uso dele. Tá vendo? É. Porque a gente é assim, a gente procura, claro, quem tem acne, é ruim, né? A gente não se sente bem, né? Se tu tem muita oleosidade, tem acne, é uma coisa que pode ocasionar a pessoa, às vezes, até ir para uma depressão, né? O teu rosto é a tua porta de entrada. É o teu cartão de né? visita, o teu cartão né? de visita. Então, tem pessoas que às vezes se sentem mal. Só que tu tem que também se informar dos danos. Né? Tu tá vendo ali, visualmente tá mudando, tá maravilhoso, mas internamente o que tá nos fazendo? Então eu gosto muito de, em vez de tomar, eu não sou muito adepta a tomar remédio, tá? O que eu posso evitar, eu evito. Tudo que eu posso comer de mais saudável, eu faço. Então o remédio para mim ele tá fora do meu. E às vezes são coisas que a gente acaba não pensando, né? Eu vou pelo mais fácil. Né? Só que o mais fácil pode estar te causando um dano internamente. Eu tô com um cliente bem novinho que ele sempre tomou remédio para dores. Ele tinha muita dor, ele passou a vida inteira tomando. Hoje ele tá com um problema no rim. De muita ele medicação. tem uns 28 anos, porque ele tomou muita medicação para dor. Tá? Então, assim, hoje tem pessoas que às vezes tudo querem. É remédio. Né? Eu não tô remédio. Não, remédio. E o remédio causa um dano. Sim. É uma coisa química. Pode não causar agora. Pode não causar agora, mas lá na frente o dano pode ser bem, bem grande, né? Sim. E tu falou a questão de clientes novos que tem, né? Hoje em dia, o que a gente pode fazer para prevenir as linhas de expressão? Tomar água. Sem a aplicação do Botox, digamos assim, né? Tomar água. Pode prevenir. Tá. Tomar água em primeiro lugar, protetor solar. Podemos fazer ali, entrar com aparelhos que estimulam colágeno, tá? E aí esses aparelhos, eles te dão ali mais saúde, né? Por quê? Porque eles estimulam essa ruguinha, essa linha de expressão, para que ela demore mais ainda para sair, ou para que, se você já tem ela, para que ela ou suma ou ela diminua muito, né? Fique imperceptível. Então a gente consegue. Tem pessoas que às vezes elas têm aquelas rugas muito fortes. Elas são expressivas às vezes desde criança, né? Que a expressão na testa, a expressão nos olhos, cara de brava. Então assim, essas pessoas é um pouquinho mais difícil, porque ela tem aquela ruga ali que já tá ali, tem uma força incrível, né? Às vezes, hoje em dia, às vezes não, hoje em dia, o que os profissionais fazem, principalmente as dermatos, as médicos, associam os protocolos. Então, assim, a gente tem que associar. Não adianta uma pessoa ir lá e dizer assim, eu fiz uma... Que nem assim, às vezes tem gente que quer milagre. Sim. Tu faz uma sessão de aparelho e tu acha que tu vai já sair com 10 anos. Que não vai anos. precisar fazer mais nada. Não é, né? Não é porque assim, tu vai numa dermato... Tu vai gastar ali, olha, eu tenho clientes que às vezes vão em dermato e já me falaram que gastaram 15, 20 mil reais numa sentada, tá? Então, assim, não adianta a pessoa achar que ela vai fazer uma sessão, 2 sessões e, eu vou... E vai resolver. Não, mas a gente consegue. Eu tenho antes e depois ali de algumas, né, que eu sempre mostro ali os meus trabalhos, sempre junto ali o antes e depois. Então a gente consegue resultados fantásticos, mas a pessoa precisa de ter paciência, porque esses aparelhos que estimulam o colágeno, eles demoram. Tu não estimula o colágeno de hoje para amanhã.
Tu, no mínimo, tem aparelhos ali que tem 15 dias ele começa a estimular. Tanto que às vezes eu também faço corporal. Quando tu faz ali uma volumização de bumbum, tá? Tu só pode fazer depois de um mês, porque ele demora um mês para te dar o resultado. O nosso corpo, quando ele é estimulado, para tu ter o resultado final de um colágeno, é um mês que ele leva. Não adianta querer fazer antes. Não adianta, não pode, né? Esses protocolos de volumização tu só pode fazer uma vez por mês. Por quê? Porque o nosso organismo leva 30 dias para dar o resultado final. Se tu fizer a cada 15 dias, pode ter um problema de ter rebote, então de piorar. Então tu tem que esperar. O inverno agora, muita gente tem que fazer facial, porque passou para a praia, né, verão, ali castigou o sol, aí vem fazer o facial. Porém, agora é o ideal pra gente começar o corporal. Por quê? Porque vai chegar no verão, tu vai estar perfeito. Sim. Né? Não adianta tu chegar lá por outubro, novembro e dizer assim, ai, pelo amor de Deus, me salve, eu vou pra praia. Se tu não te antecipou, não vai adiantar. Tu até consegue algum resultado, mas não seria o ideal, né? Se tu quer, tu tem que começar hoje. E pro rosto também. Pro rosto também, a gente leva um tempo. Eu falo para as minhas clientes assim, ó, a gente vai fazer hoje. Tem procedimentos que a gente consegue estar fazendo a cada 8 dias, tem procedimentos que a gente só faz uma vez por mês, a pessoa vem uma vez por mês. O resultado, tem protocolos que o resultado é depois de 3 meses, entendeu? Então, leva tempo. Um botox, o que ele faz? Na hora, aquela ruga que tá ali, dinâmica, se movimentando, e na hora ele trava, né? 15 dias depois vai estar melhor ainda, né? Sim. Mas tu já vê o resultado, tu já para ali na hora de fazer. Porém, em 4 meses, tu não tem quase mais nada. Aí tu vai ter que colocar de novo. Né? Sendo que um aparelho, tu vai estimulando, daqui 8 meses tu tá melhor ainda. Entendeu? Um ácido hialurônico, hoje 1 ml de ácido hialurônico é vendido aí a 800, 900, R$1.000, dependente do profissional até mais. Mas o ácido hialurônico, ele vai te durar o quê? 1 ano? Dependendo da pessoa, se ela sua muito, se ela faz muita atividade física, vai absorver antes. E aí, tu coloca 1 ml, o ml serve para hidratar o teu rosto. Ah, eu colocar 1 ml no meu lábio. Dá um volumezinho básico ali, tá? Vai te durar 1 ano. Sendo que tem protocolos que tu faz que vai te durar 2 anos, que estimula o teu colágeno e o rosto todo. Então, as pessoas, elas são muito imediatistas. Elas querem, eu quero emagrecer, eu quero ontem. Então, em vez de eu fazer um protocolo que eu demore 3, 4 meses ali pra mim, né, tá bem, eu vou fazer uma lipo. Uma lipo, o resultado final é depois de 6 meses. Uma lipo, tu faz a lipo, tu vai gastar uma grana. Depois, tu tem que fazer um pacote de 10 drenagens no mínimo. Se não te der fibrose, porque daí tu tem que associar mais aparelhos ali para tirar a fibrose, e o resultado final é 6 meses. Sendo que se tu fizer só a drenagem, já pode te ajudar, né? A drenagem eu acho ótimo, entendeu? Eu não faço drenagem manual. Eu tenho uma pessoa que vem fazer em mim, eu adoro, 1 vez por semana eu faço drenagem, e 1 vez por semana eu faço modeladora com a mesma profissional. Mas eu tenho aparelho que faz drenagem, tá? Drenagem é maravilhoso. Ela drena, ela faz com que os nossos líquidos se movimentem, sabe? Então, é muito maravilhoso. É bom para a saúde. Agora mesmo, eu fui numa feira, num congresso, e nós estamos, assim, hoje em dia, falando muito de lipedema. Lipedema antes era tudo relacionado. Celulite, lipedema, as pessoas não sabiam distinguir o que era o que. Lipedema é uma doença, tá? Que a pessoa tem dor, a pessoa incha, a pessoa fica com manchas, e aí tu tem que entrar com o quê? Drenagem. Suave, drenagem é outra coisa. Drenagem é muito suave, tu drena, tu não pode machucar ali, né? As linfas ali, tu não pode machucar. Então, essas pessoas também associam isso. A massagem tem que ser forte para ter resultado. E a drenagem é muito importante até para a questão de inchaço e dos pós-operatórios também, com né? Com certeza, é tudo Eu associado. fiz um procedimento no rosto uma vez,
Tive que fazer a drenagem facial aqui também para a questão de Claro. desinchar, não arrochar. Isso aí. E tu vê como ele faz um efeito bonito ali, né? Com certeza, é maravilhoso. E, Alessandra, já que tu falou desse congresso que tu participou ali, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, tá? Tá, esse O que tu viu lá? Ai, eu tô apaixonada, na verdade. Eu sou apaixonada É. por tudo, né? Bom, eu fui num congresso chamado Estética In. Ele é a maior feira de estética da América Latina, tá? Foi em São Paulo agora, eu voltei terça-feira, essa terça-feira de agora. E são 3 dias de congresso para profissionais. Então, assim, a gente fica tendo palestras o dia inteiro sobre tudo o que está acontecendo na estética, sobre todos os protocolos, sobre tudo que está de novidade, tanto de produto quanto de aparelho, com alguns médicos, né? Então, assim, com pessoas. Eu tive até uma palestra com uma europeia, uma médica que veio da Europa falar. Então, a gente consegue ter assim, ó, são os conteúdos riquíssimos, sabe? Muito legais. Uma feira que eu vou a cada 2 anos. Cada 2 anos. Na verdade, ela é anual. O ano passado eu não fui, mas o ano retrasado eu fui, o ano anterior eu fui. Quando eu morava em São Paulo, eu já ia, tá? E é enriquecedor. Assim, tudo que tem de mais top na estética que os médicos estão fazendo, estava nessa feira. Tanto de produto, né, que eu também trouxe muita coisa agora que eu tô associando com os clientes e os meus clientes, e aparelhos. E as tecnologias, elas têm que andar juntas, é onde a gente consegue os resultados melhores. E tanto e o que tu viu? Tu pode dizer de novidade, assim, alguma coisa diferente que tu viu lá que a gente já não era feito, né? Tem agora um novo ultrassom microfocado. Eu já tenho esse aparelho de ultrassom microfocado já faz 2 anos que eu tenho esse aparelho. Ele é um aparelho que nós podemos trabalhar tanto colágeno, como também diminuir gordura, tanto facial quanto corporal. Micro é facial, macro focado é corporal. Então, ele tem um aparelho hoje em dia mais atualizado, tá? Que nós conseguimos fazer esse trabalho facial, que é ultrassom microfocado em pontos. Então, a gente consegue trabalhar o rosto todo sem causar muito dano, tá? Que a pessoa faz, ela já sai livre, leve, solta. Só que fica estimulando esse colágeno. E é como eu te falo, o resultado final depois de 3 meses, tá? Nós temos um outro aparelho, eu te falo desses aparelhos que eu me encantei, que eu até tô esperando chegar, eu já comprei, inclusive, tá? Vai ter mais novidades, vai ter mais novidades. Tem eu sempre trabalhei também com a rádio, tá? A rádio é um procedimento que eu amo, tá? Para flacidez, para estimular colágeno, para rejuvenescimento. E hoje eles fizeram uma rádio que é microagulhada. Então, ela vem com um cartucho, que são umas agulhas banhadas a ouro. Essa rádio, a gente consegue perfurar a pele com essas agulhas. E ao mesmo tempo que tu perfura a pele, tu emana essa rádio para dentro da tua pele. Então, ela também estimula o colágeno. Então, nós conseguimos trabalhar de dentro para fora e de fora para dentro, tá? Então, nós conseguimos melhorar a pele tanto por fora quanto por dentro. Só que são procedimentos, assim, de última tecnologia, top dos tops, porém que a gente leva alguns dias para ver, tá? Tanto que tu vai fazer essa rádio microagulhada, tu vai ficar ali vermelhinha e tal, porque imagina, são várias agulhas perfurando o teu rosto, tá? E agora associado aos produtos. O que nós temos de novidade de produto? Temos 2 produtos que é o que mais foi falado na feira pelos especialistas médicos, que é PDRN, que é um produto derivado do salmão, tá? Que ele é para rejuvenescimento, é última tecnologia. E temos um outro produto que chama-se Exosom, que é um produto extraído das células tronco. E são produtos que antes nós falamos em nanotecnologia, tá? Que são micropartículas que conseguiam penetrar na pele, são menores que nanotecnologia.
São produtos que eles são absorvíveis pela pele e eles vão até a musculatura. Então, tu imagina associar esses aparelhos com os produtos. O que a gente não vai ter agora é fantástico. fantástico. Uhum. Alessandra, a gente sabe que a parte da estética é um assunto que é muito amplo, né? Sim. Porque além de ser amplo, são várias áreas, vários tratamentos, Sim. vários organismos, né? Porque cada um reage de uma forma Com diferente, certeza. né? Mas pra gente finalizar, eu queria que tu destacasse assim um ponto que tu acha importante na estética, na parte da estética. Para a vida, né? Que a gente tem que se amar em primeiro lugar, né? Se tu não se amar, tu não consegue amar o outro. E tu se amando, tu emana essa boa vibração para as outras pessoas. A tua energia tu consegue passar para as outras pessoas, né? Tu consegue passar para as outras pessoas. Isso é a coisa mais importante que a gente tem. O nosso corpo é o nosso templo, né? Nós só temos ele. Se tu não cuidar do teu templo, quem que vai cuidar? Quem que vai te dar valor? Então, o que eu falo é, cuide do seu templo, né? Independente se tu não tem, eu não tenho dinheiro para gastar com estética e tal. Tu pode se amar tomando água, dormindo bem, comendo bem, né? Se alimentando mais natural, que não é caro, né? Se tu vai ali no mercado, tu compra fruta, verduras, legumes, é muito mais barato do que tu ir lá comprar uma pizza, comprar lasanha, comprar um pacote de bolacha. Pois é, né? Então, cuide do seu templo. Se tu puder associar a estética, melhor ainda, tu vai ter mais resultado. Se tu não puder, cuide dele igual. Já é meio caminho andado. Nossa, com certeza. Alessandra, muito obrigada pela tua presença. Eu acho que a gente pôde esclarecer um pouquinho de muitas dúvidas, né? Que o pessoal às vezes não sabe como é que funciona um tratamento ou outro, né? Sim. E eu queria te dizer que a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos.